Lula despenca em mais uma pesquisa. Olha aqui, a desaprovação subiu para 51%. Essa é uma pesquisa da Atlas e ela aponta 45% de aprovação. Isso é resultado de tudo que eu venho falando nos meus vídeos. A popularidade de Lula tem despencado, da questão das falas polêmicas do Lula sobre o consumo, que o pobre não deve pagar por produtos caros para que ele abaixe o preço. Tudo isso foi impactado nessa popularidade, nessa aprovação do governo do Lula. E mostra só as curvas. Nós percebemos o efeito que muitos especialistas falam do efeito jacaré, que o jacaré abre a boca nas pesquisas. Antigamente a desaprovação era menor do que a aprovação, isso é natural quando o governo é novo. A boca do jacaré vai se abrindo, a desaprovação vai aumentando e a aprovação vai abaixando. E isso é muito ruim para um presidente, ainda mais se ele almeja uma reeleição ou a perpetuação do seu grupo político. E antes da gente continuar essa pesquisa, uma outra interpretação dessa pesquisa é na questão do perfil do eleitorado. Existe também esse papo que as pessoas mais bem instruídas sabem votar, elas conseguem entender melhor como que a situação política está, como que a política funciona. Só que a gente nota que as pessoas dessa elite acadêmica, não está bem estudada e não está entendendo como o preço do mercado está afetando o seu próprio consumo, como o IPCA no preço dos alimentos está dificultando muito ao trabalhador, que eles falam em defender nas universidades. A esquerda está defendendo o trabalhador. Mas cadê a esquerda quando é para defender pautas? Quando é para criticar o Lula, quando ele fala besteira, quando ele fala coisas de elites econômicas, elites burguesas. A elite acadêmica tem se trancafiado nas universidades e não estão vendo a realidade social de quem está trabalhando no comercinho da esquina, quem é o tio da cantina, se a gente pode chamar assim. Eles não percebem o sutil. Então, o argumento que quanto mais educação, mais a pessoa sabe votar politicamente, entende sobre política, é uma farsa. Porque se você percebe que o consumo está ruim, é porque o governo não está fazendo o seu trabalho de casa. E isso é um parâmetro, sim, para essas pessoas. E tem um cardzinho que eu falo os motivos que o Lula despenca e pode despencar e pode não conseguir nem se reeleger. Aperte o cardzinho aqui em cima que lá eu falo com todos os detalhes. Aperte e volte para esse vídeo, porque esse vídeo está muito bom e a análise só está começando. E eu gosto muito de ver essa questão da avaliação do governo Lula. É melhor do que aprovação e desaprovação. E olha um aumento aí dos 46% do ruim e do péssimo. E o Lula, eu acho que ele está ameaçado de sofrer o efeito Biden das eleições. Por que eu acho que ele está ameaçado de sofrer o efeito Biden se continuar as políticas econômicas não eficientes, não falando com as massas nas redes sociais, nem em suas realidades digitais e também presenciais? Ele pode ter o efeito Biden quando ele chega com os 30%. Quando o Biden chega aos seus 30%, isso já declara que o político já não tem forças, o político já não é mais aquele líder de garra, aquele líder que está movimentando multidões, e ainda mais se reverterem a elegibilidade do Bolsonaro. Mas isso aí é papo mais pra frente. Então assista até o final para acompanhar mais sobre esse debate. E essa pesquisa é muito interessante sobre o nível da polarização, algo que a gente combate muito nesse canal. A polarização tem adoentado e tem feito com que as pessoas não gostassem mais dessa política ou tratando a política como superficialidade. E a gente vê que 49% as pessoas veem que pessoas que apoiam partidos políticos diferentes estão tendo um conflito muito forte, tendo conflito em agressões. Isso tem acabado com a nossa sociedade. Isso é muito ruim e o governo só fortalece quando ele quer falar contra o Bolsonaro, quer falar, mas na época do Bolsonaro foi assim. Sim, mas agora o governo é novo, o governo precisa fazer tais medidas. Não adianta você continuar com o mesmo discurso. As pessoas
acham que o maior problema do Brasil é a criminalidade. E isso é um problema e é o calcanhar de Aquiles para a esquerda, porque a esquerda não é combativa tanto nessa questão da criminalidade. E quem ganha muito desse eleitorado é a direita. E a questão da corrupção, que eu acho que é uma questão muito mais midiática. As pessoas falam, ah, tem corrupção, mas você não consegue provar às vezes a corrupção. E a questão da corrupção é uma questão muito moralista, que deve ser, sim, falada, porque a corrupção prejudica muito o bem-estar geral da população, mas também a corrupção também é generalizada. As pessoas acham que a corrupção está tudo que é os lugares, em todos os lugares. As pessoas acham que sabem onde que está a corrupção, mas a corrupção é algo que a gente não consegue ver. Às vezes a gente fala que, ah, Bolsonaro roubou, ah, Lula roubou, mas aí a gente não tá lá para ver se realmente a pessoa roubou. A pessoa pode ter roubado, mas você ficar acusando e falando que a política é toda corrupta, é você falar que você também é corrupto. Os políticos que foram eleitos pela população, eles só refletem o que está na população. Uma pessoa eleita que é da população. Então, se a população é corrupta, ela elege políticos corruptos. Então, não adianta você ficar criticando sobre políticos corruptos se você é corrupto na sua vida. E a economia e inflação. Se isso tiver uma crise econômica, aí vai ainda disparar. Quase 30% já mostram como que o governo não tem lidado bem com a economia. E o quarto é muito interessante, que é o extremismo e polarização. 21% está cansado de Lula, Bolsonaro e dessa polarização doentia que tem acabado com as nossas relações sociais. Essa é a análise que todos estavam querendo. Quem derrotará Lula? Se Lula for derrotado, se Lula vai se reeleger. Mas se você quer acompanhar mais sobre análises políticas de uma forma pragmática, reformista e que almeja um Brasil melhor, siga o Vamos Politizar e ative o sininho para você não perder nenhuma dessas análises, nenhuma dessas notícias políticas que eu gosto de trazer com muita clareza para vocês. E sempre de forma pragmática, entendendo os contextos e não totalmente partidário. Voltando, percebemos a barrinha azul, são as aprovações. E quem tem a maior aprovação? Tarcísio. Essa pesquisa mostra que Tarcísio é uma liderança que pode estar pronta para combater Lula. Sim, Tarcísio tem menos rejeição do que o Lula. O Lula pode ter, sim, mais intenção de voto, como no gráfico a seguir. Aqui, ó, nesse gráfico mostra que Lula tem 41%, Tarcísio por volta dos 26%. Isso mostra que Lula ainda está forte. Ele pode estar com a imagem quebrada, mas ainda está forte. Mas Tarcísio também é uma força política. E algo que a gente precisa prestar atenção é que como que eles colocam essa questão da metodologia de pesquisa que eu falo tanto. As pesquisas erram porque elas fazem cenários ruins. Por que colocaram Marina Silva? Marina Silva não tem nem se expressado direito. Por que colocaram Ronaldo Caiado junto com Gustavo Lima, se eles são partes do mesmo grupo político, o grupo político de Goiás? Há interesses ali dentro, né? Percebemos que eles não querem colocar que o Gustavo Lima está perto dos 2 dígitos e que pode ser uma terceira via como uma opção entre Lula e Tarcísio. Mas eu não acredito que essa seria uma terceira via com um projeto de país. Seria muito mais um outsider, que eu já falei isso em um dos meus vídeos. Porque você não deve votar no Gustavo Lima. Tem um cardzinho aqui em cima que também vou colocar para vocês assistirem, se vocês não assistiram ainda. E tem outros dali que eu nem vou falar, mas as pesquisas estão sendo mal formuladas, com o interesse de não propagar tais nomes como forças de terceira via. E eu acho ruim a pesquisa fazer isso. Mas essa pesquisa até que tá muito boa. Essa pesquisa só errou, eu acho que ela só errou aí. Você precisa compor mais cenários, você precisa também não juntar grupos políticos parecidos, porque isso pode desmanchar um pouco a sua pesquisa, a sua amostra. Os eleitores podem ficar confusos quais são os nomes do político que elas querem, qual o melhor nome para elas elegerem. Segundo turno.
Lula e Tarcísio têm empate técnico. A situação de Tarcísio está melhor do que de Bolsonaro. O Bolsonaro é o segundo cenário melhor, que tem 4,2 de diferença entre os dois. Mas Tarcísio vem se destacando e ele pode ser a alternativa a derrotar Lula. E isso o Lula tem que ficar com muito medo. Lula tem que ficar com muito medo desse cenário, porque mostra uma nova força, uma força nova na política, que é o governador de São Paulo. Ele faz parte do grupo do Kassab. Ele não faz parte só de um grupo político, ele faz parte também do grupo do Kassab. E ele é a maior força sem ser Bolsonaro. Isso está mostrando que as pessoas estão aceitando mais. O Tarcísio também é mais desconhecido, então a rejeição sobre o Tarcísio é menor do que a rejeição de Bolsonaro. E o Lula pode apertar o botão de emergência a partir de agora. Por que Lula pode apertar o botão de emergência? Ele vendo que esse cenário pode ocorrer e ele pode perder a sua reeleição, ele vai apertar o botão de emergência. O que é o botão de emergência? Ele fala assim: Centrão, arruma aí a questão da inegibilidade, coloca para 2 anos para ter que enfrentar o Bolsonaro, porque eu sei que eu ganho do Bolsonaro, mas eu não ganho do Tarcísio. Ele falou em uma entrevista que se o Bolsonaro fosse solto, ele ganharia de novo. Ou se o Lula pensar em usar essa estratégia, vai ser minha hipótese sendo comprovada sempre, que a polarização só existe por causa de Lula e Lula só existe por causa de Bolsonaro. Se isso acontecer, se Bolsonaro tiver sua inegibilidade revertida e Lula querendo e visando ganhar do Bolsonaro por conta da sua maior rejeição do que Tarcísio, só mostra que os dois se sustentam. Os dois se sustentam no jogo político. Se tem um, tem outro. E isso é muito ruim para a democracia. A gente viu os gráficos da Atlas, que as pessoas estão cansadas da polarização, 20% estão cansados da polarização, e que 40 e poucos por cento, quase 50%, falam que a polarização já está demais. A polarização já está trazendo efeitos danosos para a nossa sociedade. Se você acha isso, se você quer ir contra a polarização, siga o Vamos Politizar para a gente politizar mais a sua sociedade.